Olá, meus queridos ouvintes. É um prazer estar convosco em mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje nós temos um casal muito giro, como se diz aqui em Portugal, né? Um casal muito bonito, muito amado nosso, e eu estou muito feliz em poder entrevistá-los. Hoje nós estamos fazendo diferente, por uma questão da impossibilidade de fazer ao vivo, direto. Nós viemos aqui à casa deles gravar a entrevista que vai ao ar na data, no horário que estamos anunciando. Muito obrigado pela tua audiência, compartilhe isso com outros amigos. O propósito do Fortalece Família Podcast é fortalecer as famílias. Nossa luta é fortalecer as famílias. Então, muito obrigado pela tua audiência. Vamos começar aqui. Essa é a querida Celeste, né? Que já conhecemos alguns anitos, e o qual aprendemos a admirar e amar muito, e vocês vão sair daqui hoje apaixonados por esse casal. Então, essa é a Celestinha, e aquele ali é o sortudo do Zé, marido da Celestinha, e ontem fizeram 32 anos de casados, né? Muito lindo. Eles têm uma filha e tem um neto. Dois. Ah, ela já teve o segundo. 2 netos. A Inês, casada com o Vitor, e já tem 2 netinhos, né? E nós vamos conhecer hoje a história dela, que é um testemunho maravilhoso. Celeste e Zé são portugueses, o que também me alegra muito, né? Poder entrevistar português. É o segundo português que nós estamos a entrevistar. Então, vamos lá. Celeste, que bênção, Celeste. Você está muito gira, Celeste. E o Zé é um bem-aventurado, né? Celeste, pode virar ali para a câmera e falar alguma coisa, dar uma saudação para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, é um prazer muito grande estar a participar aqui neste podcast com o pastor Sidney. Acaba por ser mesmo um privilégio, não é só um prazer, mas um privilégio. E bem como o pastor Sidney disse, ontem fez 32 anos que eu e o Zé casamos, e há 7 anos atrás foi ele que fez a nossa bênção dos 25 anos de casados. Ainda na nossa igreja de Constância, a primeira igreja pequenininha, e nós temos fotografias e temos... Não lembrava, Celeste, vai fazer eu chorar, meu Deus do céu. Mas nós temos fotografias, isto não, bom, né? Não foi nada combinado, mas nós temos fotografias e nós fizemos uma cerimónia muito bonita, e o pastor Sidney fez a nossa bênção dos 25 anos. Das bodas de prata. Nas bodas de prata. Até porque nós não éramos casados pela igreja, nunca tínhamos sido abençoados em igreja alguma, só éramos casados pelo civil, e sentimos como o nosso casamento pela igreja tenha sido nesse dia. E a lua de mel, já correu bem? Correu, foi não, estou falando da boda de prata. Foi onde? Foi em Alfândega. Ponte de Lima. Foi Ponte de Lima. Ponte de Lima. Nós estivemos lá. Ponte de Lima é muito linda. É a vila mais antiga de Portugal. Sim, nós ficámos mesmo num hotel perto da Ponte de Lima. A Ponte Velha, a Ponte Romana. Só se passa a pé para o outro lado da cidade. Estivemos lá, que fixe. Que bacana, né? Glória a Deus. E os nossos 25 anos de casados foram um marco muito bonito para mim, e acho que para o Zé também. Então vamos começar a ouvir a história da Celestinha e do Zé. Você nasceu onde, Celeste? Eu nasci em Abrantes. Nasceste em Abrantes. 18 de março. E você, Zé, nasceu onde? Eu nasci no Barreiro. No Barreiro? Mas vim de lá com 18 meses, aqui para Abrantes. Ah, você nasceu no Barreiro. Barreiro, para quem o brasileiro que está ouvindo não conhece, Barreiro fica na margem sul de Lisboa. Na margem sul do Rio Tejo. Eu trabalhava lá, Isso, na margem sul. Você nasceu lá e veio para cá com? 18 meses. 18 meses de idade. Para cá que você diz Constância. Não, Paulo Ferreira, para Abrantes. Ah, para Abrantes também? Para Abrantes. Ah, tá bem. E... Morei em Abrantes até aos 10 anos. Morou em Abrantes até aos 10 anos? Sim, depois teus pais... Torres Novas até aos 25. Ah, Torres Novas. Torres Novas até aos 25. Depois... Ias viver para aqui? Depois comecei a namorar. Namorei a primeira esposa que... Sim, o Zé é viúvo. Sim. E casou com E depois casei com a sexta ao fim. Ficar viúvo ao fim de 5 anos, né? De quê? Não, mas desde namorar, casar com a primeira... Ah, sim, depois sim. 5, 6 anos.
Entendi. E depois morei em Torres. Então, teu primeiro casamento, tu tivesse filho? Tenho um filho Tem um filho, com 36 anos. 36 anos. Mora por aqui, ao pé? Mora aqui em Montalvo. Ah, mora em Montalvo. Que bênção, Zé. É solteiro ele, mas mora aqui em Montalvo. A Celestina, então, nasceu em Abrantes, cresceu em Abrantes, viveu em Abrantes, até casar com o Zé. Eu tive um primeiro casamento também. Ah, também tiveste um? Também não sabia. tive um primeiro casamento. Eu conheci o Zé no dia do acidente da esposa dele. Foi? Eu conheci o Zé no dia do acidente, no dia em que fui eu que disse ao Zé que a esposa dele tinha tido um acidente. Você que deu a notícia? Eu é que dei a notícia ao Zé. Uau. E a mulher do Zé foi minha professora grávida do filho que eu criei. A primeira esposa do Zé foi minha professora de geografia. Estava grávida do primeiro filho do Zé. Do primeiro filho do Zé, que acabou você por Sim, criá-lo. exatamente, sim. Eu tenho mais de quase 12 anos que a Celeste. Meu Deus, essas coisas não são coincidências. Não são coincidências. Foi. E eu soube que a Fátima, eu reconheci a Fátima no dia em que ela morreu. Quer dizer, eu não reconheci, eu soube, porque eu trabalhava com o Zé há 6 dias e nós nunca tínhamos falado os dois um para o outro. E naquele dia nós falámos e quando eu cheguei ao escritório estava lá a minha professora de geografia. Eu disse, olá, a professora está boa. E ela disse, o que estás aqui a fazer? Eu disse, eu agora trabalho aqui. E ela foi embora porque ela ia ter uma reunião de notas e ao fim de 1h30 ela morreu de acidente. Ela era a esposa do Zé. Ela era a esposa do Zé. Você a reencontrou no mesmo Naquele dia que ela partiu. faleceu? Exatamente. E ela faleceu de quê, Zé? Acidente. Acidente da viação. Acidente? Lá no Brasil nós falamos de acidente de carro. Sim, de carro. Ia para a escola e depois... Ia para a escola. Despistou-se, bateu num caminhão. Ela despistou-se e bateu no caminhão e veio a falecer. E aí você soube antes? Eu soube porque nós estávamos a trabalhar os dois no mesmo escritório e eu tinha um carro muito velho. Tinha um carro que não tinha luzes, não tinha piscas, não tinha nada. E quando eu saí do escritório, estão 3 polícias encostados ao meu carro. E eu disse, ferro. Eu vou ser multada porque, pronto, vou levar o meu carrinho velho. E quando eu cheguei lá, o senhor disse, conhece aquele senhor que está ali dentro? E eu disse, eu não, eu conheço tanto como o senhor conhece, só conheço que eu estou aqui a trabalhar há muito pouco tempo. E o senhor perguntou, minha esposa conhece? Eu disse, conheço, porque ela foi minha professora há 4 anos atrás. E ele disse, essa senhora morreu. E eu disse, sério? E ele disse, sério. Consegue dizer que nós não temos coragem de lhe dizer? Eu disse, consigo, eu não o conheço. E eu senti que quando eu estava a descer os degraus, e eu só tinha 20 anos e o Zé tinha 32, eu pensei, eu não vou conseguir chegar ao pé deste homem e dizer a sua mulher morreu assim. E então eu disse, olha, senhor Zé, estão ali os fóruns de polícias que dizem que a sua esposa teve um acidente, é melhor você ir para o hospital? E ele perguntou-me assim, é grave? Eu disse, é muito grave. E ele pediu-me para eu ligar para o hospital. E eu liguei, só que eu já sabia qual era a resposta. Então eu fiz tanta força com o telefone que eu espetei o meu brinco na carne que era para ele não ouvir a resposta. E aí aparece um primo meu, que se chamava Paulo, e eu levei o meu primo para dentro da casa de banho e disse, olha, vais com aquele senhor para o hospital, mas não o largas porque a esposa dele acabou de falecer. E foi assim que eu e o Zé Manel falámos a primeira vez no primeiro dia. Eu vi cá naquele dia à noite, porque nós trabalhávamos na mesma empresa e eu vinha-lhe dar um abraço. E quando eu vinha a entrar para este Sydney, Deus que eu não conhecia, disse para mim, aqui está o homem para casares que me pediste durante todos os dias da tua infância. Pastor Sydney, eu só lhe estou a contar isto assim hoje, porque eu tenho um homem casado comigo há 32 anos que ouve esta história há 32 anos. Uau. Eu não lhe estou a contar isto hoje, não é novidade para ninguém. Você já estava separada do primeiro marido? Eu não estava casada sequer. Ah, você nem estava casada? Eu estava de casamento marcado, a esposa do Zé faleceu em dezembro e eu tinha um casamento marcado em julho. E eu tinha uma mãe a morrer de cancro. E naquele dia eu conheci o Zé e eu não disse nada a ninguém, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Eu vi ao funeral da esposa dele
Ele ficou ausente do serviço até janeiro, ele só voltou a trabalhar no dia 2 de janeiro. E no dia 2 de janeiro, quando eu o vi entrar ao escritório, apeteceu-me pegar-lhe ao colo. Ele estava tão triste, ele estava tão perdido, abatido. Ele estava com uma tristeza profunda mesmo. Ele estava muito mais magro, ele estava muito triste mesmo. E depois, uns dias mais tarde, eu disse para ele: olha, Sr. Zé, eu sou muito nova e eu não posso fazer nada por si, mas eu posso ouvi-lo. Se o senhor quiser falar da sua esposa, do seu filho, do seu casamento, o senhor Zé pode falar comigo. Que linda, tá chorando. E o Zé, do dia 2 de janeiro... Vê se está funcionando. O Zé, do dia 2 de janeiro ao dia 31 de janeiro, contou-me a vida dele toda. O namoro, o casamento, a maneira bonita como a tinha conhecido, como eles tinham ido de lua de mel, já ter falecido um filho deles, os dois, eles terem outro filho, o facto da esposa dele estar grávida quando faleceu. Ela estava grávida? Estava. E ele contou isto tudo, ele falava com muito amor da mulher dele, com muito amor. Eu dizia, isto era tudo o que eu queria que algum dia falasse em mim. E no dia 31 de janeiro, eu estava muito apaixonada já por ele, mas eu não podia contar a ninguém, mas eu estava muito apaixonada por ele. Nem a ele. Eu contei ao meu noivo, foi a única pessoa que eu contei. Contou? Contei. E ele? Eu já lhe conto. E no dia 31 de janeiro, às 5h30 da tarde, eu estava muito bonita naquele dia, eu sei. Uau. Eu tinha uma saia vermelha vestida e uma blusa cinzenta e o Zé disse para mim, o Zé já me tratava por tu a mim e eu ainda o continuava a tratar por Senhor José ele. E ele disse-me assim, sabes, Celeste, eu nunca mais vou voltar a casar na vida. Eu disse, não, claro que vai. E comigo? Não, ao contrário. Eu disse, claro que vai. Ele disse, não, nunca ninguém vai querer casar com um homem que já teve um filho e já teve uma vida. Eu disse, claro que vai. Claro Ele que disse, vai. não. Eu caso. Não, mas ele disse não, porque a mulher que eu quero para casar comigo está comprometida para casar com outro homem. Eu disse, quem? Ele disse, tu. E eu voltei... Ô Zé, tu estava muito assanhado, gente. Não, pastor Sidney, era de uma bondade. É de uma bondade, você era de uma pureza. Exatamente, era de uma pureza. Você mostrou um amor por mim, uma coisa que eu não consigo explicar. Mas nós nunca falámos de amor um com o outro. Ele teve aqueles meses todos, ele teve aquele mês todo a contar-me a vida dele, da mulher dele e da história de amor que ele tinha, da história de amor que ele tinha pelaquela mulher. A Fátima foi a única namorada que o Zé teve. Uau. O Zé só teve 2 mulheres na vida e casou com elas. O Zé só fez amor com 2 mulheres na vida e casou com elas. E eu acredito nisto piamente. Caramba, que é muito lindo isso. E ele disse para mim, ele disse, eu só casarei contigo. E eu naquele dia fui embora e a minha cunhada, que vocês já conheceram, eu contei isto à minha cunhada e eu chorava. E a minha cunhada disse para mim, sabes porque é que tu estás a chorar? Eu disse, não, porque tu gostas muito mais dele do que ele te. E eu, pastor Sidney, que tinha casamento marcado e que tinha uma mãe muito mal, fui ao Hospital de Santa Maria falar com o médico da minha Santa mãe. Maria no Lisboa. E o médico disse assim para mim, sabes, Celeste, uma notícia destas para a tua mãe hoje pode ser fatal. E eu fui falar com o meu pai. Eu disse ao meu pai que eu não queria casar, que eu não gostava daquela pessoa e que eu queria terminar tudo. Mas nós, os dois, tínhamos um colega de trabalho que se chamava Aparício, que começou a perceber a nossa história de amor. E então, sempre que o meu pai aparecia, porque o meu pai trabalhava na mesma empresa também, era o Aparício que estava comigo. Sempre que o meu pai aparecia, o Aparício chegava-se a mim como para desviar as atenções do Zé. E teu pai pensava que era o Aparício. E o Aparício era casado. O meu pai era casado, o Aparício era casado e tinha 3 filhos. E o meu pai disse para mim assim... Teu pai queria pegar o Aparício. Não, o meu pai disse para mim, nunca destruas o lar de ninguém. E virou-me as costas e foi-se embora. E o meu pai não me deixou mais falar do assunto. E eu, pastor Sidney, eu era tão novinha, eu tinha
tanto amor pela minha mãe, e tinha tanto amor por Zé, e tinha tanto amor até pelo meu ex-marido, que hoje, porque ele foi sempre uma pessoa maravilhosa. Mas chegou a casar com ele? Casei com ele. Eu falei com ele, eu contei-lhe. Você foi honesta? Eu contei tudo. Foi muito honesta. Eu contei tudo. Até porque eu e o Zé fizemos uma promessa aos dois. Que enquanto eu não terminasse aquele casamento, eu não era crente, pastor Sidney. É. Enquanto eu e o Zé não Você terminássemos... que pensa que não era crente. Enquanto eu e o Zé... enquanto eu não terminasse aquele casamento, eu e o Zé não nos tocaríamos com o dedo. Que lindo, hein? E nós não nos tocámos com o dedo. E nós não nos tocámos com o dedo até o dia em que eu me separei. Só que o meu ex-marido, eu hoje entendo, ele também tinha um amor por mim, que ele quase... Eu dizia para ele, quanto aos meus pais que me apanhaste com outra pessoa... Você com 20 anos era mais gira ainda do que você já é, que você é gira, né? Eu era linda. Fala, Zé. Como é que ela era com 20 anos? Giríssima. Giríssima. E depois eu casei, e eu no dia em que eu casei... Coração, que é sempre baixinho. No dia em que eu casei, eu disse para o meu ex-marido assim, eu fiz-te à vontade, porque eu não consegui desmanchar. Mas vou contar isto. Na véspera do meu casamento, o Zé era convidado do meu casamento, e na véspera do meu casamento, o Zé Manel ligou à minha mãe e disse, sabe, Dona Fátima, minha mãe estava muito doente já, sabe, Dona Fátima, eu não vou ao casamento da Celeste. E a minha mãe respondeu, o melhor amigo da minha filha neste momento, de quem a minha filha tanto gosta, não vai ao casamento dela? E ele disse, não, porque eu não quero ver vestida de branco a mulher que eu quero para casar comigo. Uau! E a minha mãe desligou o telefone. Aí tua mãe descobriu tudo. E a minha mãe disse, é ele? Porque a minha mãe sabia. Minha mãe disse, é ele? Eu disse, é. Não é o Aparício. E naquele dia caiu uma ficha. Eu nunca tinha pensado que os meus pais pensavam... Que era o Aparício. Se eles me conhecessem um bocadinho, eles sabiam que eu nunca me iria envolver com um homem casado. Com 3 Mas filhos. pronto. E a minha mãe disse, e agora? E agora, mãe? Eu caso daqui a 24 horas. E esta conversa o meu pai não estava. No dia do meu... Eu chorei o dia do... Eu não dormi, eu chorei o dia inteiro. No dia do meu casamento, o meu pai, à entrada da igreja... A história é muito linda. No dia do meu casamento, à entrada da igreja, o meu pai disse-me assim, porque eu pedi socorro a toda a gente, pastor Sidney. Eu pedi socorro ao pai do Zé para me ajudar. Eu pedi socorro ao meu irmão. Eu queria que alguém terminasse com aquele namoro meu e do meu ex-marido sem eu magoar a minha mãe, sem ela não morrer. E Você não queria decepcionar ninguém. Exatamente. E no dia em que eu casei, o meu pai disse-me assim, eu tenho uma fotografia do meu pai a perguntar-me isto, o meu pai disse, tu não estás nem só assim feliz. Eu disse, não, pai. Ele disse, porquê? Eu disse, porque atrás de si está o homem que eu queria para o meu sogro. E o meu pai olhou e estava lá o pai do Zé. E o meu pai baixou os braços e disse, é ele? Eu disse, é. É ele. Não é o Aparício. E eu casei, e no dia em que eu casei, eu disse ao meu ex-marido assim, nós casamos. Não me ajudastes a acabar com esta tramóia toda. Nós casamos. Mas é só para saberes que eu só estou casada num papel, porque eu nunca vou dormir contigo. Uau! E eu nunca dormi com o meu ex-marido. Que coragem, Nunca. menina! Tive casada 25 dias. Uma menina de 20 anos com essa 20 coragem anos. moral toda. Eu tive casada 25 dias e eu fui dizendo todos os dias àquele homem, eu não te quero, liberta-me. Eu quase me sentia prisioneira todos os dias. Eu dizia, deixa-me ir embora. Vai-te embora tu, segue o teu caminho. Tu és um homem tão lindo. Tu és um homem com tão bom caráter, és um homem com tão bom coração. Tu vais encontrar alguém que te ame, que te mereça, que não sou eu. Eu não te vou merecer nunca. Porque eu não te vou amar nunca. 25 dias? 25 dias. No dia em que eu fiz 25 dias, separei-me. Ele foi-se embora e eu aproveitei e fui-me embora logo nesse dia. Eu cheguei à porta dos meus pais e bati à porta e disse, eu separei-me. E agora? O pai quer que eu venha para aqui ou o pai quer que eu vá viver diretamente com o Zé Manel? A escolha é sua. E o meu pai não falava para mim nessa altura.
E ele não me respondeu. E a minha mãe, eu é que ia com a minha mãe. Tua mãe estava viva ainda? A minha mãe ainda estava viva, mas eu ia com a minha mãe todas as segundas, quartas e sextas para Lisboa fazer quimioterapia. E era eu que conduzia. E eu dizia, se a partir de hoje o pai não me perdoar e não voltar a falar comigo, eu nunca mais vou com a minha mãe fazer tratamento. E eu acho que o meu pai retriu, porque o meu pai percebeu, estava combinado com a minha mãe. A minha mãe, tudo o que eu disse estava mais ou menos combinado com a minha mãe. E a relação do meu pai com o Zé não foi fácil, nem comigo, inicialmente. Você está falando antes de casar, depois de casar também? Depois de já estar com o Zé. E depois a minha filha depois entretanto nasce, eu fiquei muito doente porque eu fiquei com uma diabetes muito grave em Santa Maria. Muito para nascer. 2 anos depois. 2 anos depois nasceu a Inês. Sim. E quando a minha filha fez 3 anos, o meu pai convidou-nos para almoçar na Ericeira. E nós nem sabíamos muito bem porque é que ele queria que nós fôssemos à Ericeira, mas nós fomos. E o meu pai, naquele dia, quando a minha filha tinha 3 anos, disse para o Zé Manel, eu sei reconhecer quando eu erro. Uau! E tu és o genro que eu mais queria para a minha filha. Que lindo, Celeste! E só a minha mãe já tinha partido. A minha mãe partiu... eu estava grávida da Inês, a minha mãe já não chegou a conhecer a Inês. Não chegou a conhecer. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Tem um irmão. E o Zé tem irmão? Não, sou filho único. Filho único. Zé, Celeste, eu sabia que você tinha uma história bonita, mas não tão linda assim. Pronto. Então esta foi a nossa história de amor. Mas que caráter, que coragem com uma menina de 20 anos. Não, ela tinha coragem, muita coragem tinha. Não, muita. Não, e outra coisa, Zé. Caráter e honestidade. Mas o que eu... Desde pequenina sempre pensou em arranjar um marido que gostasse dela. Eu tinha 8 anos, e ao lado da minha... Eu tinha 7, 8 anos, e ao lado da minha casa... Eu venho de uma família muito pobre, onde o meu avô era alcoólico, e onde havia violência doméstica, e onde não havia os melhores valores. Mas eu acho que a minha mãe, do pouco onde a minha mãe foi criada, acho que a minha mãe me disse sempre 2 ou 3 coisas que ficaram sempre gravadas no meu coração, que era, nunca te esqueças que pobreza não é sinal de porcaria. Se tu fores limpa, asseada, tu nunca vais parecer pobre. Celeste, se eu te interromper, é que lá no Brasil, pelo menos a minha mãe falava, né? Ou a gente falava, né, maninha? É pobre, mas limpinho. Sim, pobre, mas é limpinho. Exatamente, né? É isso mesmo. E o que a minha mãe dizia era, e outra coisa é, tu podes precisar de pedir dinheiro a alguém, tu até podes precisar de comprar na loja e não pagares, mas nunca te esqueças, dá sempre uma data para devolveres. Nessa data, se tu não tiveres o dinheiro para devolver, vai pedir a outra pessoa e devolve aquela. Porque isso é honestidade. E eu acho que foi sempre disso. E eu, como nasci numa família que havia alguns gritos da minha avó, do meu avô, algum álcool dos meus tios, eu vinha da escola primária e eu pedia todos os dias a Deus. Quando eu ia subir aquelas escadas ao lado do poço, onde ela morava, eu dizia a Deus, Deus, eu só te peço uma coisa, que me diz um homem que me ama muito e uma família de amor sem gritos. Ele ouviu? Ele ouviu. Aleluia. Ô Celeste, muito lindo, muito lindo. Diga uma coisa, a gente percebe na tua narrativa até aqui, que você desde novinha, com 8 anos de idade, você já tinha temor a Deus. Como é que você adquiriu esse temor a Deus, essa consciência de Deus? Como é que foi isso? Quando eu era muito pequenina e andava na escola primária, havia uma freira que se chamava Irmãzita. Eu gostava muito do nome dela. Ela não era Irmãzita por ser diminutivo. Não, ela era o nome dela é Zita. Exatamente. Ela era Irmãzita. Eu andei muito tempo para descobrir isto. Mas a Irmãzita tinha muito o hábito de pôr as minhas mãos no meio das mãos dela e dizer, tu serás sempre tudo um dia que tu quiseres. Porque o teu coração é tão grande que vai caber lá dentro tudo o que tu quiseres. Que lindo, né? E a Irmãzita, por vezes, estava sempre a dizer assim, não respondas assim, porque tu tens razão, mas agora já não tens. Porque eu era muito zangada. Eu era muito
A minha mãe ficou doente muito nova e o meu pai, eles passaram por muitas dificuldades e eu acho que vivia muito no mundo dos sonhos. Hoje eu falo com o Zé Manel muita vez. O Zé teve a infância que qualquer criança ambicionaria ter. Porque o Zé teve tempo do pai e da mãe para ele, porque o Zé teve amor, porque o Zé teve... Meus avós, tinha os meus tinha os filhos, avós. Mas Zé... e não era uma família conflituosa, assim, Não. como ela teve. Não. A família do Zé era um ninho de amor. Nós... férias com tios, férias por casa dos avós, pá. Andava sempre... Da escola andava com os pais, sempre como era filho único, sempre... E a tua família, avós, os pais eram católicos, praticantes ou nem por isso? Estou a dizer, não eram assim muito praticantes, não. Ia-se à igreja, mas tinham valores morais, valores... Não, isso assim, valores morais, sim, assim, pessoas corretas, pessoas sinceras, isso eram tudo. Agora, honestas, pessoas muito honestas. Sim, isso eram todos. Não tenho nenhum os avós dos eram muito bondosos. Tudo muito bondosos. bondosos. Mas não posso dizer que fosse pessoas... Mas não eram de Deus, não. Sim, é que às vezes eu digo, parece que às vezes o pastor Vinícius está, às vezes diga, parece que tem pouca fé. E ele ri-se. A minha família nunca foram muito, como diz o pastor Cida, tementes a Deus. E eu, pronto, também nunca... Mas a minha também não foi. Até aos... Eu conheci a Patrícia com 50 e... Tu foi há 13 anos atrás? 56. Há 12 anos. 52 ou 53 anos só. Nunca fomos, como é que me diga, católicos. Éramos só ir à igreja ao domingo, às vezes a minha mãe... Mas você era uma católica praticante? Não. Também não, né? Não era assim. Não. Eu vou dizer o que é que eu era. Eu era de... por exemplo, a irmãzita, se houvesse um encontro de jovens... com Deus ou que fosse em Fátima, ela dizia se eu queria ir. E eu queria ir, e eu lembro-me naqueles encontros de jovens, eu não tinha necessidade de... Abaixa para entrar. Entra. Eu não tinha necessidade de estar com os jovens, eu tinha necessidade de estar... Isto eu lembro-me, não vai há muito tempo eu contei isto à Patrícia. Eu lembro-me de ter ido ao encontro de jovens a Fátima, no Salão Dom Pedro, em Fátima, e eu ter passado o sábado e o domingo quase em silêncio, só chorava. E eu acho que eu sentia tipo quase como uma comunhão com Deus quase avassaladora. Porque eu não estava com os jovens, eu não ia brincar com eles, eu não estava a conversar com eles, eu estava ali muito quieta. Quebrantada com Deus. É mesmo isso. Porque você falou há pouco, né, que Deus falou ao teu coração. Naquele dia. Naquele dia às sobre o Zé. Às 8h30 da noite. E você não teve nenhuma dúvida que era Deus? Não. Eu saí do carro do Aparício, que era um Renault 12, e nós saímos ali, foi aqui nesta casa, ali em frente, eu saí. E quando nós batemos à porta e ele apareceu, Deus disse para mim, aqui está o homem que tu pediste a vida inteira, é com ele que tu vais casar. Eu disse, Deus, o homem acabou de ficar viúvo. E eu à noite, e o Zé olhava para mim com uma cara de dor, mas ao mesmo tempo de amor. É tão estranho. Era um misto. E quando eu ia ir embora, o Zé Manel pega na minha cabeça assim, eu estava no degrau em baixo, ele estava em cima, e ele pega na minha cabeça assim, dá-me um beijo na testa e diz, nem sabes como me ajudaste no dia de hoje. No dia da morte da mulher dele. Porque nós é que o fomos depois levar ao pé dos pais dele, nós estivemos ali com ele, nós não dissemos nada de importante, mas quando sua mulher morreu, teu filho tinha quantos anos? 2 anos e meio. Uau! Tinha 4,5. Mas vamos dar um saltinho. Aí você, com 25 dias de casada, separou-se, e com quanto tempo depois você se uniu ao Zé? No dia seguinte? 15 dias. 31 de outubro. Também, eu não tinha... Eu separei-me a 25... Não foi nada. Separar, para juntar. Foi um mês e meio. Um mês e meio. Foi nós... eu saí daquela casa, eu casei a 25 de julho, separei-me a 22 de agosto e fui ver com o Zé Manel a 31 de outubro.
Nós queríamos muito estar um com o outro. Sim, mas aí vocês foram viver junto ou casaram no civil primeiro? Nós fomos viver juntos. Nós só, porque eu estava casada ainda, pastor Sidney. Ainda não Nós tinha só saído do contamos o divórcio. nosso. Não. Entendi. Já se tinha conseguido os papéis, depois começaram a rolar. Não rolaram nada. Eu era tão inocente que eu estava grávida da minha filha, gravidíssima, e o meu sogro vendeu uma casa na aldeia dele. E nós fomos lá. A conservadora fez a escritura, o pai do Zé, que fez a escritura, disse assim para o meu sogro: ela está grávida? E o meu sogro disse: está. E quando é que este bebê nasce? E o meu sogro disse: quando é que nasce o bebê? Eu em maio. E isto era março, pai. Estava perto de nascer. E ela disse: tu sabes que vais ter que registrar esse bebê no nome do teu ex-marido? E que depois vai ter que ser pedido um teste de paternidade e depois o Zé vai ter que aperfilhar a filha que é dele? E eu disse: isto não me está a acontecer. Pastor Sidney, eu tinha 22 anos aí. Eu saio de lá e vou à Abrantes, entro num consultório de uma advogada e digo: eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas eu preciso me divorciar até maio. E a advogada olhou para mim e disse: eu vou-te ajudar. O meu divórcio saiu no dia 29 de abril e a Inês nasceu a 3 de maio. Não foi? Saiu a 29 de abril. Caramba, muito detalhe que a gente vê, a mão de Deus, né? Não são coincidências. Com casamento, divórcio, é complicado depois. E aí você fez o casamento no civil, quando é que fiz saiu o divórcio? Eu fiz o casamento, saiu. Não, o divórcio saiu em abril de 94 e depois nós casámos em outubro de 94. Teu pai e tua mãe? Já não estava a minha mãe. Mas depois o meu pai, nesse dia, o meu pai disse: um dia deixei de sair daqui triste para casar. Eu disse: pois deixou. Ele disse: então deixa-me agora casares aqui em casa para saíres daqui feliz casada. Eu disse: está bem. Como é que chama? O notário conservador. Foi lá o senhor à casa do meu pai e nós casámos lá naquele dia. Uau. Quando nós queríamos as alianças, perguntámos: Miguel, onde é que estão as alianças? Que é o filho dele. Ele disse: não sei, estavam dentro de um caminhão. Mas ele depois lá... Não, achou. Depois achámos. Glória a Deus. As nossas alianças. Só faltava essa. São estas. São estas. São essas mesmo? São. Nós agora fizemos... qualquer coisa. Agora pusemos estes arzinhos quando fizemos os 25 anos. Então a Inês é fruto desse amor, né? Caraca, muito linda a história. A Inês é fruto desse amor. Foi feita nesse momento, né, de amor, de confiança. E por que você não teve outro? Você não pôde ter ou não quiseram? Não podia ter. Você não podia ter filho? Não, porque como eu tenho diabetes tipo 1, correu muito mal a gravidez e correu muito mal o parto. Foi, né? Eu acho que o Zé pensou que ia ficar vivo já ouvi alguma coisa disso. O Zé pensou que eu ia partir. Ficou doido. Sim, ficou um bocadinho passou, doido. Né, ficou. Ela não... Os diabetes, ela teve logo diabetes, ela não... Diabetes tipo... Por isso que ela tomou a insulina. Nunca pensámos já ter mais... E depois na altura ainda falei com ele, porque eu gostava muito de ter. Então a Inês também é um milagre. É mesmo. E a Inês... Ela passou ali agora, estava olhando para a Inês. Que menina bonita, Deus te deu. Mas ela era muito feia quando nasceu. Olha, eu sou Celeste. Ela era tão feia. Eu fiquei em coma e fiquei ligeiramente mal. E quando eu tive noção dela, olhei para ela e disse para o Zé Manel: nós fizemos uma filha tão feia. Ele disse: pois, ela era muito feia. Pois, eu nunca vi um bebê tão feio, maninho. Você fala isso para ela? Todos os dias. E ela? Quando a Inês era menina, quando ela começou a entender, eu comecei a dizer: Inês, tu eras tão feia. E ela andava sempre a dizer: era. E um dia ela tinha pai uns 9 anos e estávamos sentados na sala e ela disse: pai, a mãe está sempre a dizer que eu era feia. Vai lá buscar o álbum de quando eu era bebê para eu ver as minhas fotografias para ver se eu era assim feia. Eu dizia: e o teu irmão era lindo, o teu irmão parecia um botãozinho, o teu irmão era uma coisa maravilhosa, parecia um bebê Cerelac. E ele disse, e eu estava a ver as fotografias, e o Zé trouxe os 2 álbuns, porque eu depois fiz um álbum também de bebê ao Miguel, com as fotografias da mãe, da mãe e do pai, dos avós, e depois até que aparecemos nós. E a Inês começou a ver o álbum e estava o irmão ao lado. Ela começou a ver o álbum e de repente fechou o álbum e disse: é melhor ir ver outro dia. Não quis ver porque depois ela diz: mãe, eu era mesmo feia.
Eu nunca vi um bebê tão feio. Ela era minha, né? E eu cheguei aqui para a minha sogra, quando eu vi... Mas o que aconteceu? Que ela é bonita hoje. Quando ela tinha os olhos pretos. Ela tem os olhos claros. Azuis, sim. Quando eu entrei aqui com a minha sogra, disse para a minha sogra, ela é tão feia. E a minha sogra pegou na alcofa dela e disse, pois é, filha, ela é muito feia. Mas olha, na minha aldeia havia um ditado que se dizia, feia no berço, como é que a tua mãe dizia? Bebê pequenino é feio. Feia no berço, linda à janela. Há um ditado que diz, feia no berço, linda à janela. E aos 3 meses, quando houve um dia que eu estava a dar banho à Inês, o pastor Sidney olha para os olhos da minha filha ficaram azuis. E eu pensei, a minha filha está cega. Eu pensei, pastor Sidney, ela tinha os olhos pretos e naquele dia ela tinha os olhos tipo com uma névoa, tipo azul. Eu corri para o pediatra e disse, Dr. João Neves, a Inês está cega. Mas ele quando olhou para a Inês... Pensou também? Pensou. Não está aqui a acontecer qualquer coisa. E depois o Dr. João Neves incidiu uma luz nos olhinhos dela e disse, não. Está a acontecer um fenómeno que é muito raro acontecer, mas que acontece. Ela ficou com os olhos azuis e linda de morrer aos 3 meses. Linda. Era a bebê mais linda aos 3 meses. Mas até aos 3 meses... Até aos 3 meses você rejeitou a filha. Não. Não, porque foi uma coisa... Eu fiquei tão feliz quando eu fiquei grávida. Um casal, feliz, né? O Miguel, a Inês... O Miguel tinha 6 anos. E o Miguel curtiu muito a irmã. Curtiu. Na altura curtiu. O Miguel houve uma altura em que foi de férias com os avós maternos para umas termas. E depois um dia o avô dele ligou-me, ainda só havia telefones em casa, o avô dele ligou-me e disse que ele chorava. E depois eu falei com ele, disse, Miguel, mas o que é que tu tens? Tu estás triste? Tu não estás a gostar de estar aí com a avó Manela e com a avó Mindri? Ele disse, não, Celeste. Ele tratou-me sempre por Celeste. Ele disse, não, Sueste. Era Sueste que ele dizia, Sueste. Eu tenho tantas saudades da minha mana como há de Alcatrões daqui até aí. Os Alcatrões era a estrada. Ele estava muito longe da mana e nós naquele dia fomos pescá-lo porque ele tinha muitas saudades da mana. E eles têm coisas muito engraçadas. Quanta história bonita. Celeste, olha, a Celeste vai dar 2 podcasts. Olha só, Celeste. Mas fala, como é que foi a tua conversão? Porque eu sei que a tua conversão foi marcante e você é uma mulher que começou a dar um testemunho maravilhoso. Você tem um testemunho... Não foi nada intencional, nem foi nada escolhido por nós. Quem se cometeu primeiro? Foi você? Os dois no mesmo dia. Os dois foram no mesmo dia? Isso foi muito... Eu fui o primeiro que a Patrícia. Não, eu fico... Como o pastor Sidney sabe, a minha mãe morreu de cancro e descobrimos, quando eu fiquei com cancro aos 42 anos... A gente vai chegar lá. O cancro era genético. Pronto. Tá, vamos chegar. E eu, quando tive cancro em 2013, pela primeira vez... eu conheci Deus. Agora foi a segunda. Foi a segunda sabia vez. Da primeira. Sim, eu tive cancro, eu descobri que tinha cancro em junho de 2013 e pronto, nós fizemos o processo todo e a minha filha estava para entrar para a faculdade nesse ano e estava para seguir a vida dela, que ela tinha 18 anos, e a minha filha tinha um amigo. Mas você chegou a fazer aquele químio? Tudo. O processo agora já foi a segunda vez? Sim. Já foi uma recidiva, sim. E a minha filha tinha um amigo que frequentava a nossa casa, que se chamava Vítor, e que hoje é o marido da minha filha, não é verdade? E nós tínhamos aquele amigo, e a minha filha era ateia. A minha filha não acreditava em nada. A minha filha recusava-se. Eu sei. A minha filha não acreditava em nada. Essa água para cá, professor. A minha filha não acreditava em nada. Mas naquele dia que eu ia ser operada, no dia 22 de julho, a minha filha pediu ao Vítor, que era amigo dela e que nós não sabíamos sequer que ele era crente, ela pediu ao Vítor para pedir à mãe dele para orar pela mãe dela, porque a mãe dela tinha cancro e ia ser operada. E a mãe daquele menino, que se chamava Patrícia... A nossa querida Patrícia. A nossa querida Patrícia beijão. Disse para o filho, não, eu não vou orar por ela, eu vou orar com ela. E eu ia para Lisboa, eu ia ser operada de manhã e eu tinha que estar em Lisboa às 6 da manhã. Então eu saí de casa daqui às 4:30 da manhã.
E às 4h30 da manhã eu fui à casa de uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, mas a pedido da minha filha, e estava lá o Vítor, encostado a uma parede, a minha filha ao lado, e estava uma mulher que me leu uma palavra. Ele não namorava ainda? Não. E até eram amigos, mas até... Eles eram amigos, mas ainda não tão amigos como ficaram depois. Tá. Mas eles já deviam ser amigos. E o Vítor já devia ter falado de Deus para a Inês muitas vezes. Pronto, é aquelas coisas que acontecem na vida que são inexplicáveis. E aquela mulher orou por mim. Eu acho que saí de lá sem saber o nome dela. Ela orou comigo, leu-me uma palavra da Bíblia, estava de camisa de noite, orou por mim. Pastor Sidney. E quando eu saí da Rua da Capareira, daquela casa... A casa que ela morou, que eu conheci. A casa que ela morou com o ex-marido dela, eu não tinha mais medo. Não tinha mais? Medo. Uau. Eu não tinha medo nenhum. Ficou cheia de paz. Fiquei cheia de paz. Entendo. Mas de uma paz... Inexplicável. Inexplicável. Sim. Patrícia é uma mulher... Mas a Patrícia orou por mim naquela... Patrícia é top. Mas a Patrícia orou por mim naquele dia e eu não tive mais contacto com a Patrícia. Mas em 2004, em 2006, eu trabalhei com uma senhora numa escola que se chamava Sandra. Você não trabalhava na biblioteca? Trabalhava, mas eu trabalhava nas escolas. Ah, também. E isto foi em 2004, foi há 20 anos atrás. Houve uma senhora que há 20 anos atrás que veio à nossa casa, porque eu gostava muito dela, ela era brasileira e ela era auxiliar da minha escola. E ela falou-me de Deus muita vez. Eu cheguei a ir à igreja dela. E ela um dia disse assim para mim: sabe, Celeste, eu não preciso de fazer nada, porque a semente está plantada no seu coração. O Espírito Santo vai fazer o resto do trabalho. Uau, que palavra, hein? Eu não vou fazer mais nada. E ela um dia veio aqui à nossa casa e nós fizemos um lanche aqui e a Sandra pediu se podia orar. E eu olhei para o Zé e o Zé Manuel fez-me sinal que sim, ela orou. E depois, a Sandra conhecia bem a minha filha e a Sandra subiu a escada e foi lá acima ao quarto da minha filha e disse: Inês, eu posso orar contigo? E ela disse: não, eu não acredito em nada disso, nem vou acreditar em nada disso, eu não quero ouvir nada. E a Sandra disse assim para ela: sabes, Inês, tu não acreditas nada disto, mas um dia tu vais ser a salvação da tua mãe. E foi embora. E voltou para o Brasil e eu nunca mais a vi. Eu acho que quem acabou por pôr a semente no meu coração realmente foi a Sandra. Claro. Eu já nem me lembro o nome do marido, lembras-te? A Bíblia, acho que foi a primeira Bíblia que eu tenho, e tenho ali uma dedicatória dela, foi dela. A primeira Bíblia que nós tivemos foi esta senhora que nos ofereceu e tem ali uma dedicatória. Até e é a Bíblia que o Zé mais gosta. Já vivi no Brasil. Eles voltaram. Pronto, mas estou assim. Depois muitos anos ainda. Nunca mais voltaram cá? Não. Você perdeu contato com ela? Não. Nós ainda continuamos e ela ainda continua. E é engraçado que ela, agora quando eu estive a recidiva, ela mandou-me uma mensagem e disse: posso falar contigo em voz, que ando com o meu coração um bocadinho, parece que angustiado relativamente a ti. Depois eu disse-lhe: estou com cancro outra vez. Ela disse: eu sabia. Pronto, depois nós falámos e ela orou. E depois, entre 2003, aconteceu isto com a Patrícia. Depois, em 2014, veio o cunhado da Patrícia, o Jordano. Caramba, 10 anos depois. 2 anos depois. Não, 2013. Ah, 13. Porque isso foi em 2003. E a Patrícia só orou por mim em 2013. Ah, foi em 2013. 10 anos depois. E depois, um ano depois, veio o cunhado da Patrícia, por quem o Zé nutriu uma amizade muito grande. E o seu Jordão? Eu não conheci ele. Eu admiro muito ele por causa da história. Porque quando eu vim aqui, vocês se reuniam na casa da Patrícia, né? Sim. Eu vim com o Vinícius. Fomos lá com o Vinícius, né? O Vinícius que nos levou lá. Ele já não estava cá. Já não, exatamente. Nós reuníamos. Eu só conhecia a Patrícia. Nós reuníamos inicialmente na casa do Jordano mesmo. E o Jordano era uma pessoa. 2. A reunião era na casa do Jordano. Era. Napoliana. Eu pensava que o Jordano juntou o grupo, mas na casa da Patrícia. Não. Mas era na casa dele. Era na casa dele. Só fomos para a casa da Patrícia quando ele foi embora. Aí ele foi embora, a reunião passou para a casa da Patrícia. Sim. Então vocês foram a primeira vez, foi na casa do Jordano. Foi só na casa do Jordano. Foi lá que vocês se converteram? Sim.
Que lindo. Foi. Mas conta aí, como é que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Não consigo perceber, pastor Sidney, não consigo perceber como é que aconteceu. Mas nem eu mesmo. Foi Percebo como eu me converti. Acho que sou Eu converti e levei a mania comigo também. O Zé estava sempre a dizer. Eu adorava ouvir o Jordano. Desde que idade? Que eu me converti? 17 anos. 17. É, na Mas verdade. já a família era. Ah? Já os pais eram. Os meus? Sim. Não, eu fui o primeiro da minha casa. Não. Deixa eu contar. Eu namorava a minha atual esposa, né? A minha atual. A primeira é a única. E a atual? É a última. E vai ser a última. Amém. Então nós começamos a namorar com 14 anos de idade. Mas os entrevistados são vocês. Você já está invertendo aqui. Mas essa entrevista é para ver se ele se inspira mais. Essa entrevista está maravilhosa. Resumindo, bem resumindo, que a história é muito grande, quase tão bonita quanto a de vocês dois. Nós começamos a namorar com 14 anos de idade. Aquele namoro, olha só, quando eu tinha 14 anos de idade, há muito tempo atrás, vocês nem eram nascidos. Então, era uma coisa muito ingênua, sabe? Então, namoramos, escondido a princípio. Com 15 anos, a mãe dela autorizou o namoro, aí já era oficial o namoro, aí vai por aí afora. Eu entrei para o Colégio Naval, para ter a minha formação para ser oficial da Marinha, era meu namorado, e Marinha começou a frequentar uma outra igreja. Nesse íntere, a Marinha já era crente. A mãe dela, as irmãs dela, a minha mãe frequentava a igreja. Na verdade, minha mãe ainda não tinha tido uma conversão genuína, não. E a minha irmã, né, a Dani, ia com você, né? E eu não quero saber de crente, é coisa de pobre, né? Mas aí começamos nós namorávamos já. E Marinha foi para a Igreja Batista, uma Igreja Batista muito bem estruturada, que eu não conhecia, nem sabia que existia. Para mim, crente era aquilo que eu via na igrejinha dela, que era muito limitado, o líder não tinha conhecimento bíblico. Era da minha mãe, né? Da mãe dela. Sim. Aí Maninha foi para essa igreja, eu vinha para casa só de 15 dias, 2 vezes por mês que a gente se encontrava, e eu não podia ir no domingo à igreja, porque eu tinha que voltar. Quando eu vinha para casa, né? Tinha que voltar para o Colégio Naval, que era 4 horas e meia de viagem para lá, onde eu estava. Era interno. Uhum. Mas eu via a mudança na Maninha. A Maninha passou a ser outra pessoa, entusiasmadíssima com a igreja. Quando eu terminei o Colégio Naval, que eu ia para a Escola Naval, aquele período de férias escolares de 3 meses, eu estava extremamente de férias, e eu fiquei curioso, eu queria conhecer essa igreja que a Maninha estava tão apaixonada, tão entusiasmada, ela era entusiasmo puro. Aí foi um processo. Esse período todo das férias foi o tempo que Deus foi amaciando meu coração. Eu levei uns 2 meses, mais ou menos, para me converter, e levado por ela. Entendeu? Mas isso é outra história. Eu não sou um entrevistado. O entrevistado são vocês. E depois o Jordão foi embora e ficou a Patrícia. E depois a minha amizade com a Patrícia foi... Aí vocês, da casa do Jordano, foi para a casa da Patrícia, mas você tinha relacionamento com a Patrícia, porque a Patrícia frequentava também a cela lá na casa do cunhado. Sim. E depois foi crescendo uma amizade. Depois os nossos filhos, em agosto de 2014, que estava com o Jordano, tiveram um acidente muito grande de carro, podiam ter morrido todos. Foi uma coisa muito má mesmo. E naquele dia o Jordano se uniram na dor. Muito na dor. E o Jordano era quase como o apaziguador de 2 pais muito zangados, que era eu e o Zé e a Patrícia e o Romero, contra os nossos filhos, que puseram em risco a vida de 5 jovens e que podia ter corrido muito mal. E um dia a Patrícia pede-nos a nós se nós íamos os 5, depois deles já terem recuperado todos, de terem saído todos do hospital, de nós irmos à igreja da Patrícia a Abrantes. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, e o Zé também. Ai, pastor Sidney, ali eu senti como se eu pensasse assim, é nisto que eu quero estar. É nesta igreja,
nesse ambiente. Há pessoas que me perguntam assim, mas porquê? Se tu conhecias um Deus que tu amavas, porquê que tu, eras, até era devota da Nossa Senhora de Fátima, até era devota disto ou daquilo, como é que tu conseguiste ir para uma coisa tão diferente? E eu acho que ali o que me cativou foi o amor de Cristo individual por cada um. Uau. Não, é o que eu digo ao Zé Manel. Esse culto lá foi o quê? Um culto de ação de graças pela vida da Inês e do Vitor, se eles terem sobrevivido, e de agradecimento e de gratidão a Deus. Foi de gratidão a Deus. E depois foi entrando pessoas na nossa vida, como entrou o Wallace, como entrou. E o que eu disse ao Zé Manel foi: o que a Igreja Batista Casa da Vila me traz, que a Igreja Católica não me trazia, é amor. Só amor. É o abraço que nós recebemos, é a partilha que Deus permite que cada um tenha. Eu já fui muitas vezes à missa católica. O que eu ia buscar à Igreja Católica enquanto culto era zero. Eu não trazia nada de lá. Eu não trazia uma palavra, eu não trazia um aconchego no coração, porque eu estava lá por um ritual decorado igual todos os domingos. Era verdadeiramente religião e não relacionamento. Exatamente. Era o cântico, era isto, era aquilo, e é tudo muito mortífero. É tudo muito... Não há relacionamento humano, não é? Não há. Eu perguntava assim à minha sogra: o que é que foi a palavra hoje na igreja? Sei lá, a minha sogra ia, mas ela não ouvia. Eu acho que as pessoas, eu estou sempre a dizer isto às minhas colegas no gabinete, pastor Sidney, eu acho que há católicos muito mais crentes que eu. Sim. Muito mais. Mais do que eu também. Mas isso são as pessoas que têm a verdadeiramente... Mais do que a mania está cheia. Eu acho que isto são as pessoas que têm verdadeiramente o Espírito em Cristo, não é? E que estão direcionados no sítio certo. Sim. O que eu acho que me traz na igreja que eu conheço e na igreja que eu frequento é esta intimidade com Deus. Intimidade com Deus e relacionamento entre os Vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe contar uma coisa muito engraçada que aconteceu há um ano atrás. Eu só gosto de contar coisas que a pessoa que está ao meu lado possa dizer assim: isto é verdade e não é balelas. Porque às vezes eu ouvia muitas coisas há muitos anos atrás que eu achava assim: aquilo é mesmo só mentiras, tudo só para nós acreditarmos. E é mentira, era mesmo Deus a falar connosco e dar-nos mensagem. O Zé há um ano atrás ligou-me, eu liguei ao Zé, disse: então meu amor, tudo bem? Ele disse: não, estou tão aborrecido, estou tão triste. Eu disse: o que é que te aconteceu? Eu acabei de perder a minha aliança e nós nunca mais vamos achar esta aliança, porque eu perdi a minha aliança aqui no campo da azeitona. Isso é um ano atrás? Há um ano atrás. Precisamente um ano atrás, no mês de outubro. Na recolha da azeitona? Na recolha da azeitona. E o Zé foi lá imensas vezes, e o Zé foi lá e disse: eu nunca mais vou achar a minha aliança, eu nunca mais vou não sei o quê, porque ele estava a lavar, estava a mexer e fez assim. E a aliança voou. Estava a chover e aqui ela estava muito fácil de sair tudo. Ela estava larga e fiz assim. E só ouvi bater no chão. Ai. Mas também já não ouço muito bem, né? A idade também já é mal. E eu, como é que a aliança? Mas eu fiz assim. Quando fiz assim, isto tem que ser aqui. Bueno, andei 2 ou 3 horas, já tinha lá voltado 2 vezes. Foi muita vez lá. E um dia, pastor, eu orei muita vez, pastor Sidney. Muita vez. Eu dizia: Deus, ele está tão triste ele ter perdido a aliança dele. Nós podemos comprar outra. Eu sei que Deus dá recurso, mas aquela era a tem nossa... um peso afetivo. Eu disse, está gravado na nossa aliança que Deus é amor. E estávamos a almoçar um sábado e acabámos de almoçar. Eu disse: anda, Zé Manel. Ele disse: vamos onde? Eu disse: anda, meu amor, anda que eu vou encontrar a tua aliança. E ele disse: tu estás doida, tu não encontras nada à aliança, Celeste. É impossível, agora já choveu uma semana inteira. Ela agora até já está enterrada no campo, porque já lá andei tanto. Ele dizia: aquilo agora já está enterrado na lama, que eu andei lá tanto, já enterrei. Eu já disse: pisei nela, já está enterrada. E eu, pastor Sidney, nós fomos e estava a chover tanto. E eu, quando saí do carro, disse: Deus, não é os meus olhos que vão encontrar esta aliança, é os teus é que me vão mostrar onde é que ela está. Uau! E eu, pastor Sidney, pus-me ali
E andei ali, e andei, isto é tão verdade, pastor Sidney. E eu andei, e estava um monte de paus assim, pastor Sidney. Ramos muito, mas um monte daqui à maninha. Não, um monte de os restos da oliveira, os ramos com as folhas. Os ramos que foram podados. Foram podados, era um monte era um monte de... Daqui à maninha, um monte muito alto. Pastor Sidney, e eu tirei pau por pau. Eu tirei pau por pau. Tirei pau por pau para o lado. E ele só dizia, sai daí, estás toda molhada, sai daí, não vais encontrar a aliança. Eu nunca respondi, pastor Sidney. E no último momento que eu tiro o último pau, a aliança do Zé estava lá. E eu levantei-me e disse, eu levantei-me e disse para o Zé Manel assim, é neste Deus que eu sirvo. Aleluia! Eu disse, o Deus que eu sirvo é este. Coisa linda, Celeste. É o que mostrou a tua aliança. Já não era fácil deixar, né? Quer dizer, mostra a aliança. Olha ela aí. Mas quando o Espírito Santo mostra, é assim. É. Que lindo, Celeste. E isto eu tenho falado, eu gosto muito de falar com o Jonas também, o marido da Patrícia, e o Jonas é um homem de muita fé, muita fé. E mesmo em projetos que eu hoje me meta, o Zé pode dizer o que ele quiser, a minha filha pode dizer o que ela quiser, o vizinho do lado pode dizer o que quiser, que eu neste momento só faço o que Deus manda. Cada um pode dar a sua opinião. Ela está já a dar uma lição à filha e ao marido. Está a dizer que a filha e o marido não são tão com tanta fé como ela. Eu nunca pus, pastor Sidney, eu acho que o Zé Manel é um homem muito, muito abençoado por Deus. E acho que a fé do Zé é muito maior que a minha. Muito maior que a minha. Ele tem muita dificuldade em se apresentar como um servo de Deus. Ele tem dificuldade de exercitar essa fé que ele já tem. Tem. Deus cuida dele, Deus anda com ele assim. Pastor Sidney, vou-lhe contar uma coisa, vai ficar ali gravado no podcast, mas também não faz mal. Nós vamos vender esta casa. Sério? E vamos fazer outra. Já estamos a iniciar o processo. Ontem. Mas aqui nesse mesmo terreno? Não, é ali ao pé da vocês têm outro terreno? Compramos agora. Ah, tá. Pastor Sidney, mas eu agora vou-lhe contar uma coisa uma pergunta que o Zé Manel me fez hoje de manhã e vai ver o quão crente ele é e quão temente a Deus ele é. E na sexta-feira o senhor ligou-me, não, no dia 20, não foi sexta é hoje. Dia 29 o senhor marcou comigo e disse, quarta-feira, Dona Celeste, venha ter connosco o seu marido para a gente ver o terreno. E o Zé estava com o Jonas ali e o Zé disse, eu não gosto de terreno nenhum, eu não vou comprar nada porque eu não gostei nada do que lá está. E eu não respondi, pastor Sidney. Eu entrei dentro do meu carro e disse assim, Deus, não sou eu que quero comprar o terreno nem o Zé. Se algum daqueles terrenos estiver ali, for para mim e para o Zé, e que tu queiras que nós saímos desta casa para ir ter outra como nós queremos, os teus projetos são muito melhores que os meus. Se for isso, vai ser a tua vontade. Nós chegámos lá, tínhamos os meninos, e o Zé Manel afastou-se, e eu pensei, será que ele vai ser mal educado com o senhor e até nem vai ser delicado? Mas não, o Zé depois aproximou-se do senhor e disse, senhor Carlos, boa tarde, olha, mas eu quero um terreno de 500 ou 600 metros quadrados porque eu quero fazer algumas coisas. E o senhor estava com um papel na mão e disse, senhor Zé, eu acho que já sei o que é que o senhor quer, venha atrás de mim. E entramos todos no carro e fomos atrás dele. E ele disse, eu acho que o terreno que o senhor quer é este. E eu disse assim para mim, não é o que o Zé quer, é o que Deus nos mostrou para nós. E nós compramos o terreno, pastor Sidney. E você não tentou convencer o Zé se convenceu? Eu não abri a boca, pastor Sidney. Eu não preciso de abrir a boca. Quando eu hoje ponho a minha vida nas mãos de Deus, 600 metros quadrados. Ele hoje de manhã, estávamos aqui os dois sozinhos e eu, como já lhe disse, era para estar sozinho e tive que ficar 10 a comer. E o Zé estava aqui e foi ali. E disse-me assim, amor, quando nós vendermos a nossa casa, tu vais dar o dízimo todo de uma vez ou vais dar faseado? E eu olhei para ele e disse, nunca pensei nisso.
Olha, esse podcast vai fazer um sucesso. Vai bombar. Que história linda. Nunca pensei nisso, mas ele pensou. Ele pensou. Mas ele pensou. Claro. Entende que a intimidade dele com Deus... Eu às vezes fico tão triste quando eu digo assim, Deus diz isso. Deus não diz nada. A mim nunca me diz nada. Eu acho que Deus diz-lhe tanta coisa que ele nem sequer se predispõe a ouvir. Samuel. Ele quando eu às Você é o vezes... Samuel. Eu às vezes digo para ele, amor, vamos para a igreja. Não, não quero ir. Maninha, eu nunca digo para ele, vem. Nunca. O que eu digo é, Deus, tu sabes o que é melhor para ele. Se for para ele ir, ele vai. Se for para... Porque eu acho que ele é tão... Eu acho que ele é muito mais temente a Deus do que eu. E eu digo, pastor Sidney, hoje eu sou crente há muito pouquinho tempo. Eu sou um bebê. Eu sou uma autêntica bebê. Mas Que hoje bagagem. eu não decido nada na minha vida. Sem Deus. Nada. Sem perguntar primeiro para Deus se aquela é a vontade dele ou não. Uau. Que lição, hein? Não. Que lição. Mas diga uma coisa. Você teve o cancro, a recidiva. E Março de 2022. E como é que foi essa experiência da recidiva? Foi pior? Foi igual a outra? Quando Agora era uma Pastor cristã Sidney, autêntica. eu acho que Deus, e eu acho que nesta recidiva eu tenho que falar de Deus. Deus não faz nada por acaso. Claro. Deus não deixa que nos aconteça nada por acaso. Deus não deixou que eu tivesse esta recidiva para me castigar. Eu tenho a certeza que Deus faz tudo e que permite que eu tenha tudo para o meu crescimento. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Foi mais duro. Foi, pastor Sidney. Foi mais difícil. Foi. Mas eu também lhe posso dizer que esta recidiva me trouxe coisas que eu pedi a Deus a vida inteira. Sério. Pastor Sidney, eu agora só falo um bocadinho. Só falo um bocadinho. Mas agora a doença da filha também ainda... A doença da Inês também. A doença da Inês acho que ainda foi muito pior para ela. Em tudo. Mas olha, hoje a gente vê a Inês crente, batizada. Você que está nos ouvindo, a gente não vai conseguir assim, talvez a gente vai ter que fazer outra entrevista. Mas a Inês que pediu a Patrícia, há alguns anos atrás, a orar pela mãe, que a mãe estava com cancro, né? A Inês que naquele dia não queria ouvir a Sandra, né? Que a Sandra orasse. A Inês hoje é cristã, é crente, batizada, né? E nós tivemos aqui, tem uns 2 domingos, né? Eu vim pregar aqui. Sim. E que alegria ver a Inês lá na igreja, né? O sorriso dela. Como a Inês... Olha, eu vi uma outra filha, porque acho que a última vez que eu tinha visto a Inês com mais calma, a Inês ainda não tinha se convertido. Que semblante que eu vi diferente. A Inês é outra pessoa. E mesmo a Inês diz, mãe, eu tinha que passar por isto porque eu tornei-me uma pessoa muito melhor. Quando ela teve a doença dela. Sem dúvida, ela é uma pessoa. Qual foi a doença que a Inês teve? Igual a minha. Foi câncer também, né? E tudo de origem genética. Sim. Ela passou pelo mesmo processo, químio e tal. Eu sei que o Vitor também ficou muito quebrantado, sofreu muito, né? O marido e os pais. E Deus poupou as duas, né? Mas o Zé tem razão. A nível emocional, nós que temos uma filha, não é? Nós depositamos muitas expectativas da nossa vida na vida dos nossos filhos, não é? Normal. Nós não temos um filho à espera que Deus nos o leve antes de nós, não é? Porque não deve... Eu acho que não há dor maior do que essa. A ordem natural das coisas... Mas houve um dia que quando a Inês estava a fazer químio,
eu e o Zé viajámos, tínhamos férias marcadas e nós viajámos, até porque a Inês sempre disse que queria que nós seguíssemos a nossa vida da mesma maneira que nós tínhamos, e eu saí da casa de banho e o Zé Manel estava a chorar em cima da cama no hotel. E eu disse, porquê é que estás a chorar agora se ela se está a tratar? Ele disse, porque eu tenho medo de a perder. E eu disse para ele, nunca te esqueças de uma coisa, o meu medo de a perder é igual ou maior do que o teu, mas nós temos um Deus que, se nos levar a nossa filha, vai derramar em nós a graça que nós vamos precisar para viver. Uau. E nós vamos continuar os dois a vir de férias, nós vamos continuar os dois a fazer amor, nós vamos continuar os dois a viver e nós vamos voltar a ser felizes, porque nós tivemos o privilégio de ter esta filha que nós amamos tanto pelo tempo que Deus permitir. Ele olhou para mim e disse, estás a dizer isso mesmo de verdade? Eu disse, estou. E digo-lhe outra, pastor Sidney, eu e o Zé, os dois, só sobrevivemos a este ano alegres, felizes, bem dispostos, porque tivemos um Deus que nos cuidasse. Aleluia. É sobre-humano aquilo que nós os dois passamos. E eu vi o Zé sempre a acreditar na cura da filha, a acreditar no sucesso da doença da filha, e só faz isto quem tem Deus no seu coração e quem tem o Espírito Santo a habitar nesta casa. Isto só pode ser... As pessoas diziam assim para mim e para o Zé, vocês parece que nem estão a passar por isto. Nós estávamos a passar por isto. Mas eu digo, a diferença que temos, e eu falo, e acho que posso falar pelo Zé também, entre viver com Cristo e viver sem Cristo, é que nós vamos passar pelas mesmas dores de todos, só não vamos estar sozinhos. Amém. Aleluia. Amém. Pensa, que palavra. Eu acho que a única diferença é essa. Que bênção, Celeste, Celestinha. Que bênção, viu? Maravilha. Olha só, nós estamos chegando ao final. Vocês estão aí, a Inês tá bem? Você tá bem? Né? Tá bonita, cabelo novo, Deus deu mais cabelo para ela. Não, é só estar em pé que é para disfarçar, eu tenho pouco, mas não faz mal. Tenho pouco. Vocês estão bem, estão aí, né? Mesmo até a nível de recursos, pastor Sidney, eu e a minha filha estamos cá as duas, porque tivemos o privilégio de Deus nos dar recursos. A minha filha descobriu a doença a 15 de setembro. Qual foi o ano? 2022? E 23. 23. Faz um ano. Fez um ano agora em 2024. Você foi primeiro. Nós tivemos as duas juntas a fazer químia no Hospital da Luz. Mas ela descobriu, entre ter descoberto e começar a fazer tratamentos, passou 10 dias. E Deus nunca permitiu que nos faltasse isto. Nem a mim, nem a ela. Isto. E isto é fazer prova com Deus todos os dias. Com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa dedicação, com a nossa... Até abençoar a quem tem menos que nós. Dar a quem tem menos que nós. E isto e isso o Zé, por exemplo, o Zé é aquele tal que diz que não tem fé nenhuma, que dá muito mais do que eu, que abençoa muito mais as outras pessoas do que eu, né? Porque abençoar às vezes não é só com dinheiro, é com tempo, é com ajuda, é com amor, é com tempo, né? E isto Deus permite, Deus cuidou de tudo ao mais ínfimo pormenor. Deus cuidou dos nossos médicos, Deus cuidou do bloco operatório, Deus cuidou das recuperações da Inês, Deus cuidou da minha recuperação. Deus tem cuidado de tudo. O teu segundo neto nasceu depois do cancro, né? Antes. Antes do cancro. Antes. Foi tudo antes do cancro. Foi antes. O Lucas tinha... Um em 2020 e outro em 2022. Até isso. Lá estava o menor. O menor é o maior, os teus netos. Até isso. É que eu tô velhinho. O Isaac faz 4 anos, dia 15 de novembro. E o Lucas faz 2 anos, dia 26 de dezembro. Ela só adoeceu um ano e pouco. Não, 6 meses. Ficou doente em... Foi. Não, foi. E ela já não pode ter mais filhos. Meus queridos, olha, nós estamos chegando ao final. Olha, eu posso dizer, Deus nos surpreende sempre, né? Não tem assim uma entrevista melhor do que a outra, mas tem algumas que impactam mais que a outra. Vocês vão ver o impacto, o resultado disso. Ela vai pro ar no domingo,
porque o domingo é o Sim, dia. o pastor Só Sidney que eu vou explicou. estar pregando numa Sim, igreja, e o Pedro fuso do horário Sul. alterou, aí ficou tudo complicado. Tinha né? de ser assim, nada é por acaso, pastor Sidney. Não, e eu estava planeando, pensando, orando, né, maninha? Quem é que vai ser o próximo entrevistado? Aí eu vim pregar na igreja fazem 2 semanas. Não é? Foi o 13 de outubro? Foi? 13 de outubro foi quando foi? 2 semanas. Foi aniversário da igreja. Foi aniversário da igreja. E estávamos ali naquela comunhão. Tomei uma sopa da pedra maravilhosa. Você no Brasil não sabe o que é isso. Que essa mulher que fez. Tomei 2 ou 3 pratos. Agora posso confessar aqui o meu pecado. Da gula. E aí, de repente, eu olhei para a Inês e falei, meu Deus, para a Inês, para a Celeste. Gente, está aqui a entrevistada. Essa mulher tem uma história maravilhosa. Portuguesa, né? Acima de tudo. Meu irmão, você que nos assiste, você é do Brasil, daqui de Portugal, de outros países que assistem o nosso canal, vão assistir. Preste atenção numa coisa, né? Um dia, vou tentar não chorar, mas está prestes agora a fazer, em dezembro, 22 anos que nós chegamos aqui em Portugal. 22 anos. E nós viemos para cá porque, até hoje, nosso objetivo principal é levar portugueses ao conhecimento de Cristo. O Zé e a Celeste não são meus filhos na fé, mas você vê um casal de portugueses que hoje amam o Senhor, conhecem o Senhor, conhecem essa bagagem toda, é muito gratificante. Então, um colega meu, missionário, antes, né, o cunhado da Patrícia, teve esse privilégio. Espero não, tenho certeza que essa entrevista vai chegar até ele. E eu quero cumprimentá-lo. Cumprimentar o pastor Vinícius, que é o pastor dela hoje, que deu continuidade ao cuidado, ao acompanhamento. A minha querida amiga, colega Patrícia. Tanta pessoa, né? Deus colocou no seu caminho, no caminho de vocês. Né? O Wallace também tinha uma fé. Então, olha quanta gente. E hoje a Patrícia é comadre da Celeste. Ela é irmã. Patrícia é irmã. É mais do que comadre. É irmã carnal quase. Eu hoje, se alguém me perguntasse assim, se tivesses hoje uma coisa que precisasses de confiar só uma pessoa, a quem confiarias? Era a Patrícia. E a Patrícia fala mesmo, porque nós já tivemos falando mal de você, sabia? Nos nossos contatos, Patrícia já falou, já fez essa declaração de amor pela Celeste. E a Patrícia tem razões para isso, né? Os filhos, elas são avós dos mesmos netos. Esse é união mesmo, né, Zé? É laços que Deus faz e que serão eternos, minha irmã. Eu já disse à Patrícia, acontecer só que acontecer é para toda a vida, sim. Sim. Nós vamos morar no céu juntos. E vamos ter toda a eternidade. Eu quero agradecer muito a Celeste. Zé, doeu, Zé? Gostou muito? Não gostou nada. Estás a ver? Você gostou, Zé? Quer dar uma palavra final para as pessoas que estão nos assistindo? Porque pessoas que amam você, conhecem vocês, né? Vão assistir essa entrevista, vão se emocionar, vão vos ligar, vão mandar mensagens. Celeste, Zé, ouvi, foi uma bênção, obrigado. Olha, eu não sabia esse detalhe, eu não sabia aquele. Dá uma palavra para ele, Zé. Obrigado pela presença do pastor Sidney da Maninha, vir aqui fazer a nossa entrevista. E um abraço para todos. Foi bom, né? Foi bom. Podem ter certeza, vocês dois, sabe, que a história de vocês edificam muita gente. Edificaram e vão edificar. O que as pessoas, quando estão a passar por alguma dificuldade na vida, a única coisa que têm que fazer é deixar-se abraçar por Deus. Amém. 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 Tudo o resto, Amém. Tudo o resto Deus compõe. Olha, que bênção, né? Mas valeu mesmo a pena. Olha, e tô aqui coisas emocionado. menos boas vão vir. Coisas menos boas vêm sempre. Vêm sempre. Celeste, nós Zé, estamos sozinhos. preste atenção. Jesus falou assim: o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. O homem tolo, né, constrói sobre a areia. Virão chuvas, ventos e rio transbordarão, como aconteceu em Valência. E cairão sobre as duas casas.
Mas ele falou, a cabra construída na pedra ficará de pé. A do tolo na areia cairá. Mas sabe qual é a principal mensagem? Foi isso que você acabou de dizer. A chuva, vento, rio, cai nas duas casas. Não é porque você não. crente, você dá dízimo, você vai na igreja, que você não vai, o mal não vai bater na tua porta. Ele vai bater, mas não vai prevalecer. Então vai... Ele tem batido muita vez. Não é, Celeste? Nós agora já precisávamos um bocadinho, mas eu acho que Deus tem dado... Deus tem sido tão maravilhoso connosco. Você sabe o que significa a palavra Ebenezer, né? Palavra? Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Essa é a palavra que está na minha boca, na da Maninha e na de vocês também. Ebenezer. Lembre-se sempre disso. Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer, é verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. E mesmo, pastor Sidney. E não é? Sem dúvida nenhuma. Não é, Zé? Sem dúvida nenhuma. Zé, Deus te... Mas é para ele ser tão refilão que eu amo cada vez mais. Zé, Deus permitiu que a tua esposa, a primeira esposa, partisse prematuramente, cedo. Deixou-te com um bebê de 2 anos no colo, né? Mas imediatamente, no mesmo dia, ele providenciou uma mulher gira, né? Que te ama de verdade. Isso nós já sabíamos, né, Maninha? É muito importante. Eu amo, pastor. Porque nós conhecemos a relação de vocês. E essa mulher que até hoje continua proclamando o amor que ela tem por ti. E a fé que ela tem nesse Deus que uniu vocês dois. Amém. Meus parabéns, Zé. Obrigado. Para a pessoa que você é. Olha, você que está nos assistindo, Zé é o tesoureiro da igreja. Né? A Celeste é uma das diaconisas lá da igreja, uma mulher de Deus que trabalha firme pelo Senhor. E é uma avó, uma mãe, presente. Gostava de trabalhar mais, mas eu estou a trabalhar para isso. É por isso é que eu vou construir uma casa mais pequenina, sem muito trabalho, que é para eu ter tempo para aquilo que eu mais gosto também. E o hotel, vai para lá também? Não, fica cá, com quem comprar a casa. Mas vocês vão desfazer do hotel? Vamos desfazer tudo. Amém. Eu estava a dizer... Só namorar. Vamos namorar, viver para os netos e para Deus. Amém. Quer dizer, primeiro para Deus e depois... É mesmo. Nós estamos iguais, né? Muito bem, querido. Porque o Zé daqui a pouco tem 70 anos, pastor Sidney. Ninguém quer trabalhar com mais de 70 anos. Todos os dias. Eu nunca vou fazer 70, sabia? Não, ele também não. Ele vai chegar a ser para os 68 e depois anda para trás. É o meu caso. Eu já estou andando para trás. Já está. Né? Ele ainda não chegou lá. Então, mas é por isso. Olha, eu fiz 64 esse ano, a Maninha não sabe brincar, ela não vai concordar. Fiz 64, ano que vem eu faço 63. Eu acho que eu vou morrer com 30. Mas o pastor Sidney, tu não és mais velho que o pastor Sidney um ano? Eu tenho 65. Hã? Já tem 65 ele. Ele? Eu estou com 64, sou um ano mais novo. Ele tem 60... já percebi tudo, Maninha. Já percebi. Você sabe da história? Os nossos telespectadores vão saber. Lá na minha igreja, né, eu estou no púlpito, a igreja fica na dúvida se eu estou falando sério ou estou a brincar. Sabe como é que eles fazem para saber se eu estou sério ou brincar? A igreja é em peso. Se ninguém combinar, faz assim, ó. Olha para a Maninha. Aí eles sabem se eu estou falando sério ou um dia vou ao culto lá à vossa igreja. A vossa igreja é onde? A ideia era vocês irem nesse domingo. Mas essa confusão... um dia nós vamos. Um dia quando nós não tivermos trabalho, a gente um dia vai passear lá e vamos lá à vossa igreja. E vocês vão ficar muito famosos com esse podcast. Não, sério. E vamos passear e vamos levar vocês para comer chanfana. Você gosta de chanfana? Eu gosto. Menina, a melhor chanfana desse país. Está lá na minha cidade, descobri. Maravilhoso. Eu gosto de tudo. Não somos como a Maninha. Só faz culto ao domingo. Só domingo. Não, nós temos um culto no meio de semana, mas é online. O povo lá prefere online. Mas eu também adoro o meu pastor. Pensava que podia fazer mais dias da semana. Mas... Não. Pastor Sidney, mas eu um dia... Mas eu peço licença ao Vinícius para roubar vocês amanhã. Mas eu já disse, já estou sempre a dizer isto ao Zé e ao pastor Sidney. Eu acho que pastor Vinícius, eu nunca mais quero apaixonar-me assim desta maneira por um pastor como eu sou pelo Vinícius. Eu tenho quase o Vinícius quase como um filho. Eu acho que o pastor Vinícius é tão verdade, nós também temos o Vinícius como um filho.
Temos um Ele é carinho enorme. muito verdade, eu gosto muito, muito do pastor Sidney. Ele é muito bom. Do pastor Vinícius, e eu às vezes bebo da palavra dele. Eu Ele conhece bebo, muita palavra. Ele é bebo bom. mesmo da palavra. Ele é bom de dele. palavra, bom de Bíblia. É. Eu também gosto muito dele. Gente, Deus abençoe. Zé, Amém. obrigado, parabéns, tá? Obrigado. Parabéns por tudo, obrigado pela entrevista. Só o Senhor para recompensar vocês. E você que nos assiste, Mesmo. esse é o nosso podcast. Nós queremos contar histórias como Celeste e Zé Manel, que edificam, que nos enriquecem, que nos faz ser grato ao Deus que conhecemos. Deus te abençoe. Se você assistiu esse podcast e você não tem uma experiência com Deus ainda, como Celeste e o Zé Manel tiveram, procure-o, volte-se para ele, porque eu tenho certeza que ele está falando ao teu coração. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. Beleza. Feito. Top, ó. Mordeu-te o quê? Top. Já alguém te mordeu? Zé, Celeste, top do É muito top. filão este.